2 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Amém? Também quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 12, verso 14. A palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, vocês podem me perguntar nessa noite, o que é santificação? Há muitas definições para santificação, mas santificação, literalmente, é um processo pelo qual se separa alguém para o seu uso ou para o seu propósito. Então, nós precisamos ter caminhos que nos levem à santificação, porque nós vivemos em tempos, irmãos, que muitos de nós não conseguem estar se santificando, se separando para a obra e para o propósito eterno que o Senhor nos chamou. Então, se o Senhor, por misericórdia, puder nos dar alguma ajuda nessa noite para que nós possamos realmente virar esse mapa, ou virar esse jogo, para que todos nós juntos consigamos seguir a santificação. Porque vivemos em tempos trabalhosos, irmãos, em tempos que o diabo tem ocupado muito o nosso tempo. Sabe, o nosso trabalho, os nossos negócios, a nossa vida secular tem levado os nossos dias, as nossas horas e os nossos minutos, e realmente nós estamos com problemas de tempo para a santificação. Talvez se eu começasse a fazer algumas perguntas para nós hoje, quantos irmãos que separam algum momento pela manhã, alguns momentos de oração, porque sem oração não existe santificação. E quantos irmãos estão separando os momentos do seu dia para estar se santificando ao Senhor? Esse processo, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, que é a salvação da nossa alma, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, esse processo de santificação que vai levando os nossos pensamentos e as nossas emoções e as nossas vontades ao pensamento e as vontades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes nós não conseguimos seguir a santificação porque nós temos outros propósitos na nossa vida e às vezes são propósitos até idôneos. Tem irmão que tem um propósito de construir uma casa. E às vezes essa construção da sua casa pode estar levando todo o seu dia, toda a sua paz, todos os seus pensamentos. E quando você vê uma pessoa muito focada num propósito, é interessante porque ela só fala daquilo. E você pode tentar puxar outros assuntos, a pessoa volta naquele assunto. E aquela pessoa está quase que obcecada sobre aquele assunto. Assim como nós, quando pensamos sobre qualquer assunto, muitas vezes estamos obcecados. E muitas vezes nós encontramos irmãos obcecados até mesmo pelo seu próprio trabalho. Você vê algo digno, algo idôneo para um irmão, uma irmã ser obcecado pelo seu trabalho, mas essa obsessão, ela tira o irmão de um controle. E quando nós estamos obcecados, nós estamos sem um senso crítico daquilo que nós estamos fazendo. Então, às vezes, nós nos envergonhamos sem conseguir enxergar que nós estamos desequilibrados. E desequilibrados, então, somos uma vergonha para o Evangelho. Porque Cristo, ele quer irmãos equilibrados. Ele não quer meninos agitados, levados ao derredor por todo o vento de doutrina. E é então por isso que o diabo entra com várias doutrinas para desequilibrar você. Para você mesmo nesse meio de tantos pensamentos, tantas coisas que você julga ideal para a sua vida, você encontra mais doutrinas destruidoras, religiosas, que aparentemente te levam a Cristo, mas realmente te mantêm numa situação separada de Cristo. Porque o propósito de Cristo não tem sido o seu propósito. E quando o propósito de Cristo não tem sido o nosso propósito, nós estamos desfocados. Nós olhamos somente para as coisas desse mundo.
E muitas vezes nos reunimos e falamos das coisas celestiais, mas falamos das coisas celestiais assim como as crianças falam de algum assunto. Não conseguimos ter fundamento, desenvolvimento, não conseguimos desenvolver a nossa salvação, não conseguimos demonstrar o nosso fruto do Espírito em nós através da nossa vida. Por isso que nós somos irmãos desordenados, desorganizados, não temos domínio próprio, não temos paciência, não temos amor, não temos nada de Deus, mas falamos de Deus. E às vezes podemos estar falando domingo após domingo das coisas de Deus, mas não conseguimos crescer na graça e no conhecimento ao ponto da nossa vida pregar o evangelho sem nós abrirmos a nossa boca. E é por isso que Paulo ele diz aos irmãos de Coríntios que, irmãos, vocês conseguem entender tão grandiosas promessas que vocês têm em Cristo Jesus? Porque se vocês tivessem entendido isso, vocês estavam se purificando de toda impureza. E sem a santificação que nós precisamos, nós não vamos conseguir servir ao Senhor de uma maneira plena. E essa santificação, irmãos, ela é esse processo da salvação da nossa alma. Por isso que nós vemos irmãos com 10 anos de fé, 15 anos, 20, 30, 50, que são irmãos superficiais na fé, que não cresceram na fé, porque eles não estão focados naquilo que é essencial. E esse processo que nós passamos, ele passa do servir o nosso corpo para servir o nosso Cristo. Como os irmãos do passado falavam, o corpo é um mau, ou o corpo é um bom servo, mas é um mau senhor. Não é verdade? O nosso corpo é um bom servo nosso. Se nós estarmos focados nas coisas essenciais, nós vamos manter uma vida secular equilibrada. Nós vamos ter um bom procedimento nas nossas empresas, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos. E Satanás ele tem nos movido dessa forma porque ele sabe que se nós realmente estivermos focados nas coisas essenciais, lembrando de tais promessas que vão mover as nossas vidas, nós vamos ser irmãos bem equilibrados, irmãos que vão se dar bem nos seus negócios, nos seus serviços, nos seus trabalhos. Porque o focar nas coisas essenciais não desfoca das coisas seculares. Mas, na verdade, quando nós focamos no que é essencial, o Senhor nos dá uma sobreforça para que nós possamos trabalhar com mais dignidade e com mais fervor. E, na verdade, quando nós focamos nas coisas essenciais, as coisas seculares correm atrás de nós. Nós deixamos de correr atrás das coisas e as bênçãos do Senhor, que enriquece e com ela não traz desgosto, correm atrás de nós. E é interessante porque o crente não entende isso. Ele quer correr atrás das coisas, mas ele não entende que quando ele focar nas coisas essenciais, as coisas, essas demais coisas, correrão atrás dele. E como nós não entendemos, o Senhor como um pai de amor, um Senhor como um pai bondoso, ele precisa nos corrigir. E geralmente nós estamos sobre correção espiritual, porque nós não entendemos que sem a santificação ninguém pode agradar ao Senhor. E nesse processo de santificação, irmãos, entra a responsabilidade do homem. E é difícil falar de responsabilidade, né? Porque muitas vezes nós escutamos que não temos responsabilidade. Mas, irmão, não caia nessa furada. O homem ele tem muita responsabilidade. É o Espírito que nos move. Mas se você não se atenta a essa responsabilidade, ele vai continuar movendo você. Mas você é um servo desobediente. Então a santificação é quando o Espírito Santo te move e você se enche de responsabilidade. Quando essas duas coisas acontecem, você alcança a santificação. Você começa a santificar o seu tempo, os seus negócios, o seu dinheiro, os seus afazeres, as coisas da sua vida, o seu corpo, tudo que você tem, você entende que é do Senhor. Mas se você não coloca a sua parte de responsabilidade, por mais que domingo após domingo o Espírito Santo tenha falado com você, na reunião, na sua casa, na sua oração, o Espírito fala com você, mas você não tem olhos nem ouvido para escutar e para ver a sua voz. E veja que é interessante, irmãos. Se eu pudesse dar um conselho para os irmãos, o primeiro conselho seria: você precisa aprender a olhar as coisas de uma maneira espiritual.
Porque como nós não conseguimos olhar as coisas de uma maneira espiritual, muitas vezes nós não estamos escutando nem vendo o mover de Deus nas nossas vidas. E às vezes quem está de fora olha para as nossas vidas e diz: nossa, como Deus se move para mostrar algo para aquele irmão, para mostrar algo para aquela irmã. Mas nós que estamos no meio dessa guerra constante de tempo, eu não tenho tempo, irmão. Nossa, que frase, né, irmão? Você sabe que você tem o tempo que você quiser para a coisa que você quiser. Mas, infelizmente, você só dá tempo para aquilo que você tem preferência. E quando você me diz que você não tem tempo para ler a Bíblia, para participar das reuniões, você está me dizendo que você não dá preferência para isso. E isso é uma coisa imutável, porque nós damos tempo para aquilo que nós temos preferência. Mas por que nós não sabemos olhar as coisas? Nós não temos um olhar qualificado, que é por isso que nós não sabemos dar tempo para as coisas necessárias. Veja, irmão, que interessante. O Senhor diz assim: observai os lírios dos campos. Eles não fiam nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Lucas capítulo 12, verso 27. Você já observou o lírio do campo? Você entende que o Senhor manda você observar de uma maneira diferente? Porque você pode passar por um lírio e dizer: ah, que flor bonita. Mas se você colocar sua atenção e observar mesmo com atenção aquela flor, você vai ver a riqueza de detalhes daquela flor. Que nenhuma vestimenta de nenhum rei que houve nessa terra pode se vestir com uma riqueza de detalhes. Nenhum costureiro desse mundo pode fazer um tecido que se iguale àquela riqueza de detalhes que tem naquela flor. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Veja, observar. Se você não aprender a observar as coisas, por mais que o Senhor fale com você, você vai continuar recalcitrando contra os aguilhões. Você vai continuar errando e sendo machucado pelo seu próprio erro. Sabe o que é? É a mesma coisa que você ficar dando coice na ponta de uma faca. E você vai se machucando. E essa ferida vai se machucando cada dia mais e cada dia mais. E vai cada vez doendo mais. Porque você não consegue observar as coisas que estão na sua frente. Porque quando você olha as coisas espirituais, pode estar passando desapercebido por você. Se você vê a vida de Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, Moisés ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Pense você, Estênio, passando por um lugar, você vê uma árvore ardendo lá. Você pode passar desapercebido por aquilo. Pegou fogo numa árvore. E você passa, e você nem dá bola para aquilo, porque você não está aprendendo a olhar as coisas com os olhos espirituais. Mas o que Moisés fez? Ele voltou-se e colocou a sua atenção naquela sarça, porque ela ardia e não se consumia. Nossa, que coisa pequena, né, irmão? Veja como o Senhor aparece nas pequenas coisas. E nós não sabemos contemplar as pequenas coisas. Às vezes nós estamos pensando só nas coisas grandes. Porque isso é um princípio do diabo. Pensar naquilo que ele não era. Mas o Senhor está falando conosco nos pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes têm passado desapercebido pelas nossas vidas. Moisés não deixou passar esse pequeno detalhe. O que Moisés fez? Ele voltou lá. E veja, irmão, que riqueza de detalhes nós estamos tendo na nossa vida com o Senhor Jesus. Nós temos visto tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio e às vezes tem passado desapercebido por nós. E nós não conseguimos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por quê? Porque nós estamos com os nossos olhos nublados apenas nas coisas desse mundo. Precisamos realmente tirar as escamas dos nossos olhos e aprender a observar as coisas espirituais. A observar quando o Senhor fala conosco, em cada detalhe, em cada palavra de um irmão, em cada gesto de um irmão,
Em cada abraço, em cada reunião, existem riquezas de detalhes que precisam ser observadas. E quando nós passamos a observar as coisas que diz respeito à nossa fé, nós ficamos abismados, Adriano, porque o Senhor tem falado conosco diariamente. Todo dia o Senhor fala conosco. Se você vai olhar o mar, o Senhor fala conosco. A palavra diz que os céus declaram a glória de Deus. Se você olha para o céu, o Senhor fala conosco. Você olha para uma planta, o Senhor fala com você. E veja, irmão, isso é algo que nós precisamos alcançar. Essa sensibilidade espiritual de podermos mudar a nossa forma de olhar as coisas. Porque o que eu mais escuto das pessoas que estão perto de mim, hoje mesmo falava com o irmão, ele falava, eu estou só construindo agora essa casa, agora eu estou nessa peleia dessa casa, é uma casa muito grande que eu estou construindo, e estou fazendo mais alguns negócios, alguns barcos, vai ser os últimos barcos que eu vou fazer, e depois que eu fazer esses barcos, essas coisas, aí eu vou ficar mais, mas eu escuto essa pessoa falar isso mais de 20 anos, irmão, e ela está sempre pensando e olhando em coisas acima do que ele tem. E, na verdade, ele já tem coisa para viver o resto da vida bastardo, como ele quer, tranquilo, ele e a esposa. Mas veja como nós estamos com a nossa visão distorcida. Nós precisamos encontrar a beleza nas pequenas coisas. Porque foi por isso que o Senhor não foi reconhecido entre os fariseus, entre os judeus da época. Eles esperavam algo muito grande, um rei muito grande, que viria com poder e grande glória e tiraria o povo judeu do sistema romano, ia libertar eles do romano. Mas Jesus veio e nasceu numa manjedoura e eles não puderam contemplar ele. Os seus não puderam receber, porque os seus olhos estavam cheios de escamas religiosas. Quais são as nossas escamas essa noite, Jana? O Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio. Essa semana mesmo recebi uma notícia da Jana. Ela tinha 2 diagnósticos. Um médico dizia que 95% era câncer e o outro 98%. E veio o exame dela e disse, não, eu não sei como te explicar, mas você não tem câncer. Isso pode passar desapercebido por nós. Mas isso pode ser que o Senhor está falando conosco de alguma maneira. Alguma maneira o Senhor tem falado conosco. E muitas vezes isso pode passar desapercebido, né, irmã? A irmã teve um diagnóstico que não era muito bem. Mas o Senhor está no nosso meio, irmão, falando conosco diariamente. E se nós não mudarmos a nossa maneira de olhar, irmãos, como que nós vamos conseguir a santificação? Se o Senhor está realmente nas pequenas coisas. Como, irmão? Moisés, ele enxergou o Senhor numa pequena sarça. E nós, como nós estamos enxergando o Senhor? Você pode falar para mim, não, eu primeiro vou estabilizar minha empresa, né, irmão? O meu negócio, depois eu vou começar a reunir com os irmãos, ser mais frequentador. Nossa, irmão, nós temos tido cada exemplo entre nós. Perdemos o nosso cunhado com 49 anos, um homem com toda a saúde do mundo, sem nenhuma doença, sem nenhum diagnóstico médico, cheio de saúde, fechou os olhos e partiu com o Senhor. O que nós temos separado para esse dia, irmãos? Então, uma das coisas que nós podemos usar para nos ajudar na nossa santificação é mudar a nossa maneira de olhar as coisas. Quando nós mudarmos a maneira de olhar, irmã Lene, nós vamos dar muito valor para uma reunião. Porque nós estamos com vários irmãos que o Senhor deu o seu sangue, deu toda a sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E quando, irmãos, nós perdemos os irmãos, que nós vamos dar valor. Aí nós falamos, nossa, nós tínhamos os irmãos tanto tempo conosco, nós não demos valor. Porque o ser humano, ele tem essa raiz diabólica dentro dele. Ele só vai dar valor quando ele sentir que perdeu. Aí nós damos valor para as coisas. Aí nós damos valor para a família, nós damos valor para os irmãos. Por quê? Porque nós não estamos sabendo olhar as coisas. Nós temos o veneno da serpente dentro de nós, nos fazendo olhar apenas aquilo que está adiante de nós. Assim como o diabo fez com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele
levou o Senhor lá em cima e disse, olha para tudo isso aí. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. O que o Senhor falou? Não. Você pode enganar muitos com esse teu olhar diabólico, mas não o meu. Como que ele está nos enganando, irmão? Qual tem sido a nossa prioridade? Nós temos dado tempo para aquilo que tem sido o propósito da nossa vida. E ai de nós, se o propósito da nossa vida ser o nosso serviço. Ai de nós, se o propósito da nossa vida ser adquirir riquezas. Ai de nós, se o propósito das nossas vidas ser os nossos negócios. Pobreza de negócio. Como nós precisamos aprender a olhar as coisas, irmão. Como o diabo tem ofuscado os nossos olhos. Porque nós não aprendemos a olhar como o Senhor Jesus olha. E por isso que quando as pessoas chegavam diante do Senhor Jesus, ele tinha um olhar diferente. Ele olhava para aquilo que era essencial. Nicodemos, um grande senhor da lei, chega diante dele. Ó, bom mestre, ó Senhor, nós sabemos que tu és mestre entre Jerusalém. E que o Senhor diz para ele, é necessário nascer de novo. O Senhor estava olhando, só que ele era um morto. Como é que as pessoas mortas vão entender das coisas espirituais? O Senhor vai lá e olha no essencial e diz, olha, você precisa nascer de novo, porque se não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Então nós precisamos ver aquilo que é essencial. E é difícil, irmãos, ver o que é essencial. Porque às vezes nós estamos nos movendo para estudar a palavra, mas não conseguimos ver o que é essencial. Se a palavra de Deus não tem nos mostrado o que é essencial, você está lendo a palavra de Deus erroneamente. Ou talvez você está lendo a palavra de Deus só naquilo que te apraz, né? Naquilo que te é de interesse. Porque no Salmo 119, verso 9, vamos ler lá, irmãos. Vai dizer assim, a gente tem lido bastante isso, mas veja como observar é interessante. De que maneira poderá o jovem guardar ou purificar o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E veja, esse observar vai muito além do que só olhar. Vai muito além daquilo que você lê a palavra de Deus de uma maneira religiosa, como muitos leem a palavra de Deus de uma maneira religiosa. Mas quando você observa algo, aquilo muda a tua maneira de pensar. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes você olha lá para uma obra de arte e você olha, não sei o que tanto eles acham isso bonito e por que tanto isso é caro. Mas se você se aproximar dessa obra de arte e começar a contemplá-la de uma maneira correta, você vai ver as riquezas de detalhes que tem naquela obra de arte, talvez técnicas de pintura. E quando você começa a ver, a diferenciar as coisas, você vê, nossa, isso precisa ser muito caro mesmo. Que não foi de qualquer maneira que essa pessoa fez isso. Tem muita riqueza de detalhe aqui. Então isso muda a sua maneira de pensar. Por isso que Paulo diz que nós precisamos mudar a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Ter essa metanoia, essa mudança de pensamento. E a palavra é poderosa, irmãos, de tirar o propósito da sua vida, dos seus negócios, a transformar o propósito de Deus no propósito da sua vida. A estabelecer as coisas certas para você. Primeiro o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é o único propósito imutável. Sabe, irmãos, o propósito de Deus é um propósito que quando você investe seu tempo, você está investindo da melhor forma o seu tempo. Quando você investe no propósito de Deus, você está investindo na melhor forma o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, os seus negócios, tudo que você tem. Quando você investe no propósito de Deus, você nunca vai perder. Você só vai ganhar.
Mas nós queremos investir o nosso dinheiro na poupança, né? E pensamos, nossa, a poupança está rendendo quase 1%, né? Mas tem alguns negócios que rendem mais. Se você, no tesouro, né, investir dessa maneira, ou comprar negócio, nosso irmão. Que instabilidade. A palavra diz, ai daqueles que confiam na instabilidade das riquezas. Veja, nós confiamos no nosso Deus, e o nosso Deus é vivo. Porque quando o Senhor nos abençoa, a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O que é a bênção do Senhor para nós? A bênção do Senhor é Cristo, irmão. Quando você recebe Cristo, você é o mais bem-aventurado dessa terra. Você se tornou um filho de Deus. Você agora, por filiação, é filho de Deus, irmão. Agora você se tornou um filho de Deus. E você deixa as coisas essenciais da vida e vai viver com mendigos, mendigando pão, pensando que está vivendo e colocando a sua força em negócios do bem para você. E veja como o diabo tem enganado os servos de Deus dia após dia. Porque eles não conseguem contemplar as coisas espirituais. Eles estão olhando, mas com seus olhos como escamas. E é por isso, irmãos, que nós corremos atrás de todas as coisas e deixamos as coisas do Senhor por último. Mas, irmãos, não é assim que nós devemos proceder. Então, um conselho para que nós possamos participar dessa santificação que todos os santos são convidados é nós aprendermos a olhar de uma maneira espiritual para as coisas essenciais. O melhor banco para você aplicar a sua vida é o propósito de Deus. É você chegar diante do eterno Deus e dizer, eu vivi uma... E ele olhar, está aqui o meu filho, viveu uma vida para mim. Nossa, irmão, com que dinheiro vai poder pagar isso, irmão? Veja, quando nós... Porque todos nós havemos de prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. E é isso que a palavra diz. Tudo aquilo, irmão. Vai chegar uma hora, Rodrigo, que tu vai chegar diante do Senhor e ele vamos prestar contas agora, Rodrigo. Você... Vamos. Ah, irmão, que dia. Que para nós possa ser uma felicidade, né? Se você morresse hoje, irmão, como é que seria o seu prestar de contas? Você iria com fé, ou você iria envergonhado? Onde é que tu desperdiçou todo o teu tempo, Israel? Nossa, todo o meu tempo. Ou 99% do meu tempo. Você não leu minha palavra? Você leu? Quantas vezes você leu? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós temos lido isso? Mas será que nós estamos observando mesmo, prestando atenção, contemplando essas palavras do Senhor? Ou tem entrado por aqui e saído por aqui? Estas coisas, irmãos, não são um conselho, são palavras do Senhor, né? Eu falei para os irmãos que existem 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de coisas que nós podemos escutar. A primeira pode ser uma opinião. A opinião do Klaus pode entrar aqui e sair aqui. É somente a opinião do Klaus. Mas quando o Klaus me dá um conselho, então eu preciso considerar o conselho do Klaus. Então, vou te dar um conselho, irmão. Ah, tá, tudo bem. Ele fala o conselho dele. Aí eu vou considerar o conselho. A terceira coisa é palavra do Senhor. Você não entra num ouvido e sai pelo outro, nem considera. Você obedece, irmão. Não tem outra saída. Eu vou meditar nessa palavra, não tenho que meditar, irmão. Esse é um princípio de interpretação da Bíblia. O que o texto diz, ele diz. Você pode meditar o resto da sua vida, você não vai conseguir entender outra coisa. Se você tentar ou entender outra coisa, você vai cair em caminhos de heresia. Então, como você está escutando os irmãos, entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Ou, estou considerando o que o irmão falou. Não, irmão, quando é palavra do Senhor, nós precisamos obedecer. E um dos conselhos para nós, nessa noite, é que nós precisamos aprender
a ver as coisas da maneira correta. Aprender a olhar, uma mudança de olhar. Amém? A segunda coisa, irmãos, é esquecer das coisas que para trás ficaram. Amém? Moisés, ele ficou no Egito até 40 anos. Né? Depois ele saiu do Egito e foi ficar no deserto. Para quê? Para esquecer de tudo que ele aprendeu no Egito. Ah, irmão, mas ele esqueceu das coisas boas? Não, irmão, esquecer de tudo é esquecer disso aqui. Ó. Vou tentar nos esclarecer. Ele esqueceu das prioridades do Egito para colocar as prioridades nas coisas espirituais. Porque lá no Egito ele aprendeu muita coisa. Assim como nós aprendemos do nosso pai que nós precisamos dar uma boa vida para a nossa família, precisamos guardar dinheiro, né? Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos ter um bom negócio. Nós temos tantas coisas que às vezes nós precisamos esquecer, irmão. Não é verdade? Moisés ficou 40 anos no Egito para que ele pudesse aprender a dar prioridade para as coisas espirituais. Talvez ele tinha muita ciência, porque a palavra diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. E se você começa a estudar o povo egípcio, você vai ver que era um povo que era top em ciência daquela época. Se você estudar os cortes das pedras da pirâmide, você vai ver que nem hoje tem tecnologia para fazer aquele tipo de corte ainda, para carregar uma pedra daquele tamanho e amontoar elas. Mas eles tinham essa ciência, e Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Não só isso, irmão. Moisés foi criado como um príncipe. Você lembra disso? Ele era um príncipe do Egito. E o que precisou acontecer com ele? Ele precisou ficar 40 anos no deserto para aprender a dar prioridade para as coisas que são essenciais. Amém? Porque sem aprender, irmãos, nós não vamos conseguir olhar para uma sarcinha ardente e prestar atenção naquilo que ela está falando. E mesmo assim, 40 anos no deserto, precisando esquecer de tudo que para trás ficou. Quando ele chega diante do Senhor, ele ainda está com a sandália nos pés. E o Senhor diz, olha, que tu não pode entrar com essa sandália. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E geralmente, quando nós estamos nesse processo de salvação, nós queremos trazer aquilo que nós temos na nossa vida secular para as coisas espirituais. E sempre tem algo, irmã Lene, que nós precisamos deixar para trás. Sempre, sempre, sim. Nós podemos estar vendo o anjo do Senhor, a sarça arder e se consumir. E nós já queremos entrar nesse lugar. Não, mas não. Antes disso acontecer, você precisa tirar as sandálias dos seus pés. Porque se isso não acontecer, nós não vamos conseguir servir o Senhor da maneira correta. Por isso que lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olha, irmão, se você dá prioridade para o seu serviço e você aprendeu que é assim e que precisa ser assim, você precisa esquecer disso, irmão. A prioridade da nossa vida precisa ser Cristo. Esqueça disso, irmão. Trabalhe, mas não trabalhe como se você não morresse. Porque quando chega perto de morrer, você vai ver que você viveu como se não morresse. E trabalhou e hoje você não pode dar nada pela sua vida. Você precisa trabalhar com o propósito certo. Porque quando chega perto da hora de você partir, você está alegre e feliz. Porque sabe que se partir, você depositou o seu tempo, você depositou o seu olhar, você depositou a sua vida no propósito de Deus. E daí quando você faz isso, você tem descanso na vossa alma. Amém? Uma coisa eu faço esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficaram e ele prossegue. Prossigo para o alvo. Ó, mudou de alvo, irmão. Tá vendo, Felipe? O alvo agora mudou. O alvo agora não é a minha vida. O alvo agora é Cristo. O alvo agora não é mais o meu serviço. O alvo agora é Cristo. O alvo agora não é mais uma construção. O alvo agora é Cristo. O alvo agora não é mais um barco. O alvo é Cristo. O alvo não é mais a minha empresa. O alvo é Cristo. E quando o alvo é Cristo, realmente nós somos os mais felizes dessa terra. Porque Cristo nunca nos desampara. Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Ele sempre está contigo.
Não menospreze uma árvorezinha que queima. Não menospreze o chamado que dia após dia você tem tido diante do Senhor. E são tantos milagres, tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, que era para nos despertar de uma maneira plena, para que os nossos olhos pudessem estar apenas no propósito de Deus. E veja, irmão, eu não conheço nenhum irmão que colocou os seus olhos no propósito de Deus e quando olha ele se arrepende. Pelo contrário, quando você coloca os seus olhos no propósito eterno de Deus, na vida que o Senhor deu para você, você vai se santificando, você vai colocando responsabilidade, o Espírito vai te chamando, vai te modificando, você vai colocando mais responsabilidade, porque o teu foco agora é o propósito. O teu foco não é essa vida aqui nessa terra. E quando você muda essa chave, então você começa a colocar responsabilidade e você começa a dar tempo para aquilo que é essencial. Porque agora a sua preferência não é mais essas coisas seculares. Agora a sua preferência é estar com os irmãos, servir o Senhor com os irmãos. É a vida dos irmãos. Você começa a amar os irmãos de uma maneira diferente. Talvez você não conseguiu ainda amar os irmãos de uma maneira diferente, porque o propósito da sua vida tem sido outro. Mas quando o propósito da sua vida ser o chamado do Senhor, a vida do Senhor para a sua vida, então você vai começar a amar os irmãos de uma maneira diferente. Porque precisa desse esquecimento. Enquanto você tem o seu propósito e o propósito do Senhor, você vai estar igual num barco balançando, né? Com um pé num barco e com um pé no outro. Você quase cai agora voltei. E vai, quase cai e agora volta. Não tem como você servir. Por isso, irmãos, que o Senhor falou isso. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como servir o Senhor e as riquezas. Não tem como. Ou você serve as riquezas, ou você serve o Senhor. Quem nós temos servido, irmão? No capítulo 41 de Gênesis, quando nós entramos na história de José, nós sabemos toda a história de José, que história linda. Mas no capítulo 41, verso 50, diz que nasceu 2 filhos para José, Manassés e Efraim. Manassés, esquecendo-me de tudo que para trás ficar. E Efraim, duplamente frutífero. Esse é o significado dos 2 filhos de José. Veja que interessante. Como que você vai ser frutífero? Se esquecer, irmão. Enquanto a sua conta bancária ser o seu Deus, você não vai conseguir ser duplamente frutífero. Enquanto você está conversando apenas essas coisas dessa terra e buscando somente isso, você não vai ser duplamente frutífero. Você não vai conseguir romper a barreira da carne e entrar na vida do Espírito. Você pode ser um filho de Deus totalmente carnal. E é só você ler lá Efésios capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Você vai ver os frutos da carne e os frutos do Espírito. Em qual você se enquadra, irmão? Se você não esquecer dessas coisas, irmãos, que para trás precisam ficar, você não vai ser duplamente frutífero. Você não vai alcançar essa santificação. E o Senhor espera a santificação de nós. Nós somos santos em Cristo Jesus, sendo santificados, e um dia seremos ainda santificados. A salvação é muito grande. E nós estamos passando pelo processo do agora e o ainda não. Santos, mas ainda não santificados. E essa santificação precisa da nossa responsabilidade. Porque aqueles que têm colocado responsabilidade são aqueles que têm olhos abertos e aqueles que vão esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu lembro da história de Santo Agostinho, que ele era um homem muito prostituto. E quando a vida dele mudou, aquelas prostitutas iam atrás dele. Agostinho, ele olhou, não, eu não sou mais esse Agostinho que vocês conheceram. Isso aí ficou para trás. Não sou mais esse. Esse morreu. Agora há outra pessoa aqui. Isso é o interessante, isso é o processo da nossa caminhada. Enquanto nós ficarmos colocando apenas a nossa atenção nas coisas materiais, irmãos, nós não vamos conseguir passar dessa fase da carne para a fase espiritual. Aí nós vamos ser irmãos carnais.
Irmãos que precisam de muita ajuda, de muito esclarecimento. Vamos ser aqueles irmãos problemas, porque são carnais. E por isso que Paulo chega em 1 Coríntios e diz, porventura vocês não são carnais? São ou não são? Eles estão dizendo, realmente nós somos. Pois se um diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, e eu de Cefas, por acaso vocês não são carnais? Vocês precisam novamente do leitinho. Vocês não podem ter alimento sólido, porque vocês são criancinhas em Cristo. E o que é uma criancinha em Cristo? É um irmão carnal. Não consegue romper a barreira para entrar no espiritual. Por quê? Porque ele não tem olhos abertos. Ele não mudou a sua maneira de enxergar. E ele não tem esquecido as coisas que para trás ficaram. Chegou uma hora na vida de José que ele precisou esquecer das coisas que para trás ficaram, irmão. E ele entendeu, ele teve entendimento das coisas espirituais. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Que tudo aquilo que aconteceu com ele tinha um propósito muito mais excelente do que ele pensava. E quando ele entendeu isso, ele teve discernimento do que fazer. Então ele passou da barreira do conhecimento, do entendimento e entrou na barreira do espiritual, daquele irmão que tem discernimento das coisas. Mas quando nós estamos na barreira apenas do natural, nós não conseguimos ter discernimento, irmão. Por isso que às vezes cai uma pedrinha e nós estamos escutando uma bomba atômica. Nós estamos amplificando tudo. É por isso que nós não conseguimos ter paz, nem no nosso casamento, nem na nossa casa, nem com os nossos filhos. Não conseguimos vencer essa barreira. Somos irmãos que não conseguem entender as coisas espirituais, porque não estão esquecendo as coisas que para trás ficaram. E tudo isso, irmãos, precisa passar pela cruz. Sabe, irmão, se a nossa vida toda, quando passar pelo crivo da cruz não sobrou nada, você vai entender que tudo que você fez até agora não teve valor nenhum diante do Senhor. A cruz, a nossa cruz, por isso que Jesus dizia assim, se alguém quer vir após mim, tome si mesmo a sua cruz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Lucas capítulo 9, a sua cruz. A sua cruz vai ser o seu juiz, irmão. Então tudo que você tem, todas as suas habilidades que você recebeu no Egito, quando passa pela cruz, ela tem um fruto de novo nascimento. Se ela passar pela cruz, essa tua habilidade e continuar, então você sabe que é um fruto de ressurreição. E esse fruto de ressurreição é o fruto que o Senhor quer na sua obra. Não a sua inteligência, ainda que se a sua inteligência passar pela cruz, ela vira sabedoria, e essa sua sabedoria é algo muito edificante para a casa do Senhor. Mas se não passar pela cruz, fica no campo do material. Não alcança o campo espiritual. E daí você está correndo só atrás das coisas que era para você esquecer. Amém? E a cruz, irmãos, ela precisa ser realmente a mudança das nossas vidas. Porque na cruz nós vamos ter o nosso próprio termômetro. Se as nossas obras passarem pela cruz, realmente nós vamos ser edificados pelo Senhor Jesus. Veja o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai. Nossa, irmãos, como o crente ele precisa ter os olhos bem abertos, né, irmão? Às vezes nós estamos escutando pessoas que nem conhecemos, né? Nem vemos o proceder. Paulo diz assim, ó, irmãos, sede imitadores meus e observai aqueles que andam segundo o modelo em que tendes em nós. Ricardo, a olhos abertos, irmão.
Abre bem esses teus olhinhos pequenininhos aí, irmão. Porque nós precisamos observar. E um irmão espiritual, ele é muito observador. Ele vai observar muito antes de falar. Quando você vê alguém falando pelos cotovelos, se afasta, irmão. Esse está na base da carne. Mas o espiritual, ele observa bastante. Ele considera bastante. Ele está sempre de olho nas coisas. E Paulo diz, irmãos, vocês não podem escutar qualquer coisa. Vocês têm que, irmãos, ser meus imitadores e observar aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque hoje existe um evangelho que vai exercitar você nas coisas que você teria que estar deixando para trás. Olha, o que Paulo continua dizendo, pois muitos andam entre nós, verso 18, dos quais repetida vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São muitos, irmão. São muitos que vão exercitar você para as coisas desse mundo. Por isso que você vê tantas coisas e tantos lugares de reuniões que as pessoas são exercitadas apenas em ganhar dinheiro. As pessoas dão um dízimo pensando em ganhar dinheiro. As pessoas trabalham para o Senhor pensando em ganhar dinheiro. Porque elas não conseguiram esquecer essas coisas. Elas não têm olhos abertos. Elas dão até o dízimo como se fosse um seguro. Que a Bíblia diz, né? Para mim fazer prova de Deus. Porque se eu dar o dízimo, o Senhor vai repreender os devoradores. E daí a pessoa contribui por causa da sua própria ganância. Não por amor a Deus, por amor ao Senhor. Não segundo o seu coração, mas segundo a sua própria ganância. Gananciosos. Veja o que Paulo continua dizendo no verso 19. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. É isso mesmo. Tomara que esses que Paulo estejam falando não sejam nós, irmãos. Não seja nós. Tomara que o nosso Deus não seja o nosso ventre. E sabe uma pessoa que o Deus é o ventre? É aquela que se preocupa só com si mesmo. Esse é uma pessoa que o Deus é o seu ventre. Só com a sua família, só com as suas coisas. Não interessa se tem alguém passando necessidade entre os irmãos. Não interessa a obra do Senhor que precisa se expandir. Não interessa nada disso. Interessa que o meu está no bolso. Esses são pessoas que o Deus deles é o seu próprio ventre. Esses são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da santificação. E a glória deles está na sua infâmia. O que eles falam é uma infâmia, irmão. É uma difamação do evangelho. Visto que se preocupam com as... Leia comigo aí, irmão. Com as coisas terrenas. Como é que nós vamos alcançar a santificação se nós realmente estamos andando segundo as Escrituras, se nós só estamos preocupados com as coisas terrenas? Talvez eu esteja falando aqui com você e você está preocupado. Vou ter que pagar aquela conta amanhã. Isso acontece, irmão. Amanhã eu vou precisar fazer isso, vou precisar fazer aquilo. Nossa, irmão, como o Senhor precisa alcançar teu coração. E veja o que Paulo continua dizendo, pois a nossa pátria, ele vai tentar mudar a maneira de você ver. Veja comigo, ele vai tentar colocar algo em você. Você precisa observar isso que Paulo está falando. Veja, irmão, a nossa pátria está no céu, não é aqui. Onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele mesmo tem, até subordinarem a si mesmo todas as coisas. Ele está tentando, irmão, a palavra de Deus está tentando mudar a sua mente. Mas se você não colocar a responsabilidade nisso que eu estou falando, você não vai ter essa santificação. E veja, irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não foi isso que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14? Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém
verá o Senhor. Veja que interessante. Veja como nós precisamos colocar atenção nas palavras do Senhor. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Veja que grandes promessas. Precisamos purificar-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando-nos na santificação ou na santidade, no temor do Senhor. Aperfeiçoando-nos na santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. E veja que tempo perdido. Imagina você com 40 anos de fé, ainda está correndo atrás apenas das coisas terrenas. Veja você com 30 anos de fé, ainda está colocando 90% do seu tempo nas coisas desse mundo. Será que realmente você tem conhecido, tem contemplado, tem visto o Senhor da maneira que Ele é? Ou será que o seu Deus é o seu próprio ventre? Irmãos, as nossas obras nos julgam. Não precisa ninguém vir aqui, o irmão fala assim, não, irmão, as nossas obras já julgam o que nós somos. O nosso fruto vai nos julgar. E não tem saída para nós, irmãos. O Senhor disse que a árvore boa dá bom fruto, a árvore mau dá bom fruto. Pelo fruto os conhecereis. Então qual tem sido o meu fruto? Quanto tempo eu tenho dado para a vida dos irmãos, para a vida do Senhor? Será que eu estou correndo atrás das coisas essenciais? Será que eu estou esquecendo dessas coisas que precisam ser esquecidas? Esquecidas mesmo. Essas prioridades precisam ser mudadas, irmão. Porque se o Senhor não mudar as prioridades, nós vamos correndo de mal a pior. E a palavra diz, ai de nós. Ai de nós. E a palavra do Senhor ela é uma lâmpada para os nossos pés. Nós temos lido isso tanto para nós. Mas o que precisa acontecer para que nós possamos mudar o nosso pensamento? A nossa forma de pensar. Tantas vezes nós temos falado, irmão. Tantas vezes nós temos pregado para os irmãos. Tantas vezes o Senhor tem nos chamado a atenção. Tantas vezes nós temos passado por essa sarça que arde e não se consome, e nós estamos virando os olhos para ela. Tantas vezes o Senhor tem nos avisado. Tantas coisas o Senhor tem feito no nosso meio. O que precisa ser feito para que nós possamos mudar a nossa maneira de olhar? Esquecer das coisas que para trás ficaram. Passar as nossas obras pelo crivo da cruz. E aprender pela palavra de Deus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, irmãos. E que essa palavra realmente possa mudar as nossas vidas. A palavra diz, observai os lírios do campo, irmão. Eles não semeiam e nem tecem, eles não fazem nada, eles só nasceram. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a um deles. E se o Senhor... Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vos tratando, ou se tratando de vós, homens de pequena fé. Veja, e como nós temos histórias de irmãos que se dedicaram para a fé, se dedicaram, que mudaram a sua maneira de pensar, e que serviram o Senhor com alegria, e foram os mais bem-aventurados que viveram nessa terra. Homens, como diz a palavra de Deus, que a terra não era digna de estar com eles. Que o Senhor nos dê graça, irmão, para que realmente, se o nosso Deus é o nosso ventre, que o Senhor mude essa situação. Porque as nossas obras estão aqui, estão à mostra. Todas as coisas estão patentes diante da palavra de Deus, não estão escondidas. Que nós possamos mudar o nosso conceitimento de cristianismo. Que o cristianismo vai muito além do que aquilo que a gente está pensando, irmão, de vir num domingo, numa sexta-feira, numa terça, escutar a palavra de Deus e ir para casa. Não, isso o religioso faz bem. Isso o diabo é perito em deixar você. Ele vai deixar você bem desse jeitinho.
que é assim que Ele quer você. Um bom religioso. E você pensa que está fazendo as coisas e não está fazendo nada. Então você está pensando que está enganando os outros, mas você está sendo enganado. Você só está enganando a si mesmo. Por isso eu falava para a irmã semana passada, a maior qualidade de um cristão é ele ser autêntico. Sabe, irmão? Porque um dos piores defeitos é a hipocrisia. Que Deus nos guarde, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Essa é uma ajuda que o Senhor nos dá de podermos mudar o nosso olhar, mudar a nossa mentalidade, irmãos. Aprender a contemplar as coisas da maneira certa e entender que sem esquecimento não existe fruto. Nós nos acostumamos com as coisas que nós temos. E nós nos acostumamos com a vida que nós passamos. E ela é algo que nos deixa numa situação confortável, irmão. Mas se não tiver esquecimento, irmão, nós não vamos prosseguir para o alvo. Nosso alvo é outro. Nosso alvo é o nosso ventre. Nosso tesouro é a nossa riqueza. E, infelizmente, se nós estamos assim, nós somos os mais miseráveis. Que o Senhor possa mudar a condição dos seus servos. Porque Ele é poderoso em misericórdia. E as misericórdias dele são as razões de não sermos consumidos. E se Ele está domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, sexta-feira após sexta-feira, ou num carro que você viu, ou numa doença que você teve, onde Ele está falando com você, enxergue Ele, irmão. Ele está falando com você, seja numa doença, seja com um irmão, seja com a palavra, seja com alguma situação, Ele está falando com você. Não ignore a voz do nosso Senhor. Ela é poderosa, irmãos. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra realmente tem nos edificado, tem nos exortado, Senhor, tem nos consolado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que realmente o Senhor possa mudar a nossa maneira de ver as coisas, Senhor. Que nós possamos começar a contemplar as coisas, Senhor, de uma maneira diferente. Olhar as coisas, Senhor, de uma maneira espiritual, Senhor. Para que possamos realmente nos dedicar à santificação, Senhor. Colocar a nossa responsabilidade, Senhor, na tua obra que o Senhor mesmo começou, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Nos ajuda com todos os irmãos a esquecer todas as coisas que para trás ficaram, Senhor. Porque nós sabemos a necessidade que temos de ter esse esquecimento, Senhor. De mudar a nossa mente, Senhor. Se porventura o propósito da nossa vida é o nosso dinheiro, é os nossos negócios, Senhor, muda a nossa maneira, Senhor, de pensar, Senhor. Muda a nossa mente, Senhor. Nos faz esquecer dessas coisas, Senhor. E transfere a nossa mente por um ambiente espiritual, Senhor. Para que nós possamos te contemplar, Senhor, da maneira que lhe é devida, Senhor. Senhor, se o Senhor não tirar as escamas dos nossos olhos, nós não podemos ver, Senhor. Mas se o Senhor nos abençoar, se o Senhor nos edificar, Senhor, nós temos confiança, Senhor, para entregar a nossa vida de uma maneira plena para ti, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Ajuda aquele irmão que o Deus é o ventre, Senhor. Dá entendimento da tua palavra, Senhor. Faça com que ele veja, Senhor, as coisas espirituais, Senhor. Que ele veja essa árvore de sarça que arde e não se consome, Senhor. Que ele entenda os seus avisos, Senhor. Que ele entenda que o Senhor está falando com ele, Senhor, de várias maneiras, Senhor. Ó, nos livra, Senhor, de termos os olhos fechados e os ouvidos tapados, Senhor, de não estar escutando o teu chamado, Senhor. Nos livra, Senhor, de ser assim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos na tua palavra, Senhor, a riqueza que precisamos para a nossa vida, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos purificar os nossos caminhos, Senhor. E nós precisamos, para isso, observar a tua palavra atentamente, Senhor. Não como desatentos, Senhor, mas cumprindo, lendo a tua palavra, entendendo, Senhor, e praticando aquilo que o Senhor tem nos falado dia após dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a participar dessa santificação
que tantos e tantos irmãos, Senhor, participaram, Senhor. Nós não queremos ser esses, Senhor, que serão chamados de maus servos, Senhor, vasos de desonra, Senhor. Mas nós queremos estar no âmbito daqueles, Senhor, que guardam a Tua palavra, Senhor, e que são vasos de honra para a Tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dedicarmos tempo com o Teu propósito, Senhor. Muda, Senhor, a nossa maneira de ver, Senhor. Muda o nosso pensamento, Senhor. Muda o nosso interior, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor. E coloca em nós um coração responsável, Senhor. Não irresponsável, Senhor. Nós sabemos que nós temos esse grande tesouro num vaso de barro, Senhor. E nós precisamos de Ti. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós vemos que tão grandiosas promessas o Senhor tem nos dado, Senhor. Como que nós ainda vamos ficar nessas impurezas carnais, Senhor? Nos ajuda, Senhor, a caminharmos para a santificação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para caminharmos a uma vida plena contigo, Senhor. E só nós vamos conseguir isso no Teu Filho Jesus Cristo, através do trabalhar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, o Senhor conhece cada coração e cada debilidade nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos dar esse senso de responsabilidade, Senhor, para que possamos mudar o nosso interior, Senhor, e para que quem nos encontre, Senhor, encontre vasos de honra para a Tua palavra, Senhor. Ajuda cada irmão em cada debilidade, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Proclamamos